eu vou me apresentar rapidamente, tá? Meu nome é Marcelo Rabi, eu sou agrônomo, 26 anos de experiência no agronegócio, tá? Feito com vários cursos, MBAs afora aí. Estou no comitê fazem mais de 11 anos, eu sou membro fundador do Comitê Estratégico Soja Brasil, tá? E trabalho também hoje na Sumitomo Chemical, tá? Respondendo pela área de marketing no Brasil. O comitê, ele surgiu, né, com um objetivo assim que é muito legítimo, tá? Que é buscar o posicionamento do Brasil, né, fortalecer o posicionamento do Brasil como um grande provedor de alimentos para o mundo, certo? Então, como é que surgiu o SESB? Juntou-se notáveis da sojicultura, quer dizer, professores de universidade, pesquisadores de entidades, né, de pesquisa como a Embrapa, Fundação MT, buscou-se multidisciplinariedade entre os membros para que os temas, né, porque produtividade, se falar de produtividade, produção de alimentos, não pode estar somente olhando para o lado técnico, tem que trazer outros conhecedores para que a gente possa ter e desenhar uma estratégia consistente. Então, hoje nós temos representantes da indústria de proteção de cultivos, de nutrição vegetal, entidades financeiras, né, entidades ligadas à parte de sustentabilidade, né, à parte de economia. Então, assim, é um fórum diverso de pessoas que conhecem e podem ajudar a influenciar o agronegócio. Por que soja? Porque soja é a grande cultura do Brasil. Os Estados Unidos é milho, o Brasil é soja, certo? Então, nada mais legítimo e importante começar com uma cultura que tem um impacto muito grande no agronegócio brasileiro. Tá? Então, a partir daí, juntou-se e falou assim, o que nós podemos fazer? E aí o ponto foi, poxa, como é que 14 pessoas, né, a princípio, poderiam influenciar? E aí surgiu a ideia de montar, né, utilizando hoje, que é a nossa principal ferramenta, que é o desafio de máxima produtividade de soja. Né? Legal. Porque eu só consigo mobilizar, né, uma vez que eu chamo atenção, certo? E essa foi um pouco a estratégia. Nós chamamos atenção para o quê? Para a máxima produtividade. Por Entendi. quê? Porque quando o produtor... Porque hoje a quantidade de informação é muito grande. Eu tinha que reter, né, ter alguma maneira de tocar, de provocar o produtor, de fazer ele falar assim, o que é isso? Deixa eu buscar um pouco mais de informação. E a nossa ideia foi realmente montar esse desafio, que é um concurso, mas o conceito dele vai muito mais do que um concurso. É chamar a atenção, é provocar o produtor, né, que ele pode produzir mais. Porque você só sabe, né, o tamanho do potencial que você tem na mão como agricultor na hora que você vê outro produzindo muito mais. Isso foi um pouco o mote que fez hoje o SESB tomar essa projeção que ele tem hoje no mercado. Okay? Interessante. E como que funciona, né, esse desafio? Como é que é a dinâmica dele, né, desse concurso, né? Como é que ele se dá, né, no mercado, né? Como é que vocês organizam isso? Claro, claro. Hoje já são 12 edições, nós temos aí cerca de 12% de representatividade diária de soja do Brasil, quer dizer, nós temos mais aí alguma coisa muito próxima de 4 milhões de hectares de soja que seguem, né, vamos falar entre aspas, que são seguidores, que são clientes, né, e estão ali sempre participando e ajudando a aumentar e trazer mais informações. Nós estamos falando mais de 5 mil participantes e talvez mais de 15 mil envolvidos dentro do processo. Aí você fala, poxa, 4 milhões, 10, 12% de representatividade, será que é muito? Eu falo para você que sim, porque no final nós estamos tratando da nata, né? Realmente do creme de la creme da sojicultura nacional. São aqueles produtores que têm, que são referências nas suas regiões e que têm um poder de influência muito grande. E aí que está realmente o que é interessante no desafio. Ele é muito mais do que o concurso. Né? Porque, vou dar um exemplo, quando a Jéssica começa a produzir 120, 130 sacos, quando a média nacional é 50, sabe? Primeira coisa que vem no produtor, fala assim, poxa, o que a Jéssica está fazendo para produzir mais? Quem que é essa Jéssica? E aí eles começam a correr atrás das informações para entender, a Jéssica usou uma inovação aqui na nutrição, né, vegetal aqui para produzir, para sair dos 50 para os 120, 150.
certo? E aí começa todo um buchicho por trás, quer dizer, hoje talvez uma das ferramentas mais poderosas de divulgação é o boca a boca, né? E você sabe disso hoje, redes sociais, na internet e tudo mais. Então, nós usamos toda essa estratégia para transformar o desafio num grande atrativo, num grande provocador, certo? Então, como é que é o processo? A Jéssica vai lá, se inscreve no site do SESB, certo? E aí, qual que é o desafio? Jéssica, pegue tudo que você conhece de tecnologias, de práticas agrícolas, de inovações que você, como sojicultora, né, tem na sua cabeça para produzir, para passar, né, da produtividade que você tem hoje. Então, você separa uma área de 5, 10 hectares, né, e coloca ali todo o seu investimento, né, de inovação, de informação que você tem para buscar uma máxima produtividade. E qual que é a riqueza, qual que é a beleza do desafio? Dali, Jéssica, você vai produzir, vai fazer um monte de coisa. Talvez metade seja muito caro, não seja viável para você fazer em uma escala comercial. Mas se dali, e a gente tem visto isso claramente, você pegue 2 ou 3 práticas e consegue colocar isso em prática na sua área comercial e aumentar 1 a 2 sacos, já valeu você ter participado do desafio. E o que os produtores têm visto? A maioria das tecnologias, das práticas, né, que ele tem colocado ali para produzir mais, são coisas que ele pode fazer rapidamente e muitas vezes com baixo custo. E eu vou dar um exemplo. Trabalhar com a velocidade de plantio adequada, certo? Isso permite que a semente caia no espaçamento e você tenha uma excelente distribuição da semente, né? Isso, no ponto de vista de custo, é pequeno, mas o potencial retorno que isso dá para você é muito grande, certo? Fazer uma análise de solo é outra coisa, né, que está ligado ao negócio de vocês, certo? Hoje, a tendência do produtor, ele se acomodou, na verdade. Ele vai lá, ele pega a receita de bolo, vamos falar assim, uma cooperativa e um distribuidor passa para ele, certo? Muitas vezes ele mal faz uma análise de solo, mais faz um mapeamento, né, de agricultura de precisão, né? O que nós estamos falando para ele? Não dá para ser receita de bolo. Seu solo, a variedade que você escolheu, o clima, tudo isso depende. Então você tem que buscar voltar a fazer pesquisa, testar adubo, testar variedades, testar produtos, para que você possa sair desses seus 50 sacos que você está estagnado, para você partir para uns 60 sacos comercialmente, 70 sacos e assim sucessivamente. Então, essa provocação que para mim é a maior beleza e a riqueza do desafio. Tá? Quer dizer, o produtor volta a fazer pesquisa, volta a investir em tecnologia, tá? E entende que a tecnologia não necessariamente está envolvida com custos. Sim. Tá? Então, é um pouquinho disso aí. Tá? Esse é o nosso maior produto e a gente tem muito orgulho disso. Né? Eu, como os demais membros, são todos voluntários, né? Que nós estamos aqui para dedicar o nosso conhecimento para isso. Legal. E o que eu acho interessante, né, quando você menciona, né, essas ações, né, que acontecem e a origem, né, do desafio, eu acho que acaba, você acaba gerando uma necessidade, né, de ir além, né, que é realmente isso, é você provocar, né, as pessoas a darem um passo, né, porque é possível, né, alguém fez, né, então, assim, você tira todo mundo da zona de conforto, né, com essa proposta e é uma medida relativamente simples, né, onde você tem voluntários que estão dispostos a dividir o que eles estão fazendo, né, e tudo mais. E é uma ideia, né, muito positiva, né, eu acho que do SESB de fazer isso e fazer ação sistematicamente, né, que eu acho que traz também a relevância e o peso disso, né. Ter esses dados, né, de 12 edições, né, é bastante coisa, né, eu acho que... Muita informação. Sim, e aí eu queria entrar um pouquinho no detalhe dessas ações, né, que hoje vocês, né, catalogaram aí durante esses 12 anos, né, você deu o exemplo de duas, né, sobre a velocidade do plantio e também sobre a análise de solo. O que você tem em mente, né, desde a experiência, né, da fundação, né, do SESB, o que você tem na mente, assim, que quais são as ações aí que você consegue listar que são as mais impactantes que você vê, né, quando um produtor, né, passa a adotar, né, após receber essas informações de vocês, né, do desafio? Não, claro. E eu posso compartilhar com você depois. Tem algumas práticas que a gente vê que são repetidas
ganhadores ou repetida pelos sojicultores que estão alcançando alta produtividade. Então, se você olhar, por exemplo, a gente tem uma tabela que mostra as 12 edições e a evolução de ganho de produtividade entre os primeiros colocados. E é claro, quando a gente lançou, há 12 anos atrás, né, ninguém conseguiu atingir uma marca superior a mais de 90 sacos. Tá? Acho que foi 87, foi a maior produtividade. Nós olhamos assim, poxa, será que nós vamos conseguir um dia passar a marca de 100? No ano seguinte, na segunda edição, nós já tivemos uma pessoa que produziu acima de 100 sacos, certo? O que aconteceu? Todo mundo foi olhar o que esse cara fez. E aí começaram a pensar, olha, ele fez isso na adubação, ele fez uma análise assim, ele fez rotação de cultura. Aí, na terceira edição, nós já tivemos vários produzindo acima de 100. Aí, na quarta edição, já tinha gente produzindo acima de 120. Até chegar a 3 anos atrás, nós tivemos o recorde nacional do SESB, que é quase 150 sacas, que é 3 vezes mais a produtividade média do Brasil. E aí, isso vai desencadeando um desafio e uma provocação cada vez maior para o cara que está falando, poxa, eu produzo 55, eu achava que eu estava produzindo bem, mas tem alguém ali que está produzindo muito mais. Deixa eu pegar uma, duas coisinhas que ele está fazendo, eu trazer para dentro de casa, certo? E aí que nós começamos a divulgar as boas práticas, mas elas passam pelas práticas, né, que a agronomia, desde o seu princípio, sempre recomendou, tá? Que é, por exemplo, adotar algumas práticas conservacionistas de sustentabilidade, como o próprio plantio direto, fazer a rotação de cultura e não a sucessão, né? Qual que é a diferença? A sucessão é soja, milho, soja, milho. A rotação é soja, milho, aí ele traz outra cultura, traz uma gramínea, traz outras espécies e faz a rotação. Aí depois ele volta. Que isso, na verdade, ele está pensando muito no curto prazo para poder atender, né, mercados e atender todo o balanço dele. Mas ele tem que perceber que isso no médio e longo prazo vai trazer um benefício muito grande, certo? Então, assim, ela passa por isso, ela passa por uma conscientização muito grande da parte de nutrição. Porque para você produzir mais, e para a temática de vocês de nutrição, você precisa botar mais comida. Para a soja responder mais, ela definitivamente ela precisa ter um balanço cada vez mais adequado do que você coloca no solo, do que você suplementa via foliar. Então isso está claro, né? Porque a planta vai extrair mais. Então você tem que dar comida para a planta para ela responder à altura, certo? Então essa para nós foi a grande riqueza que nos últimos anos, né, os produtores têm trazido inovações, né? Tanto na parte de diagnóstico, análise de solo, tá? Verificação de outros parâmetros, né, de nutrição, que permitem a ele, então, avançar cada vez mais em buscas de alta produtividade, certo? Mas é basicamente isso, não tem uma receita de bolo, porque o que serve para você no sul não serve necessariamente para você que está na Bahia, né? Os solos são diferentes, o clima são diferentes. Então, para isso, a gente segmentou, né, o desafio em várias regiões, para que o cara da Bahia olhe os cases da Bahia e fale assim, poxa, Jéssica, aqui na Bahia ela usou isso. Isso serve para mim. E o cara do Sul olha para os cases do Sul e fala, poxa, isso aqui tem sentido para mim. Essa variedade, essa nutrição, esse balanço, essas coisas são mais parecidas com o que eu tenho aqui. E isso dá uma força muito grande para essa transferência de tecnologia, para a credibilidade dos resultados. Certo? Então, esse que é o caminho que a gente está fazendo. Tá? E melhor que o produtor, para trazer as inovações, para trazer o que... ele está ali no dia a dia. Ele sabe o que a planta precisa. Certo? Sim. Então, ele definitivamente é o grande cientista, que a gente precisa que esteja sempre atento, né? Porque ele está sempre observando. Eu apliquei isso. Poxa, a planta respondeu. Eu vou tentar isso em maior escala ano que vem. Então, essa provocação de trazê-lo de volta a pesquisar é um ponto para mim que é muito forte dentro do desafio, dentro da proposta que nós estamos trazendo para o SESB. Certo. Esse ponto, né, que você coloca, né, da pesquisa, né, ele também está associado, né, que eu imagino que você deva receber muito esse tipo de pergunta, né, desses, né, tempo todo, né, de SESB,
que todo mundo às vezes procura, né, uma receita de bolo, né? E quando a gente fala de solo, né, e quando a gente fala de planta, a gente não existe essa receita de bolo porque você tem condições diferentes, né? Tem um ano que chove menos, tem um ano que chove mais, né? A gente tem todas essas variáveis, né? São muitas variáveis para controlar, né? E que Claro. influenciam, né? É um campo de experimento a céu aberto, né? Então a gente tem muita. Não existe condições normais de temperatura e pressão no agronegócio, né? Então eu Não, acho que realmente não. a grande sacada aí que vocês tiveram, né, de regionalizar, que isso aproxima da realidade, eu acho que é algo muito importante, né? E aí eu acho que assim, e vocês vêm colhendo méritos disso, né, de contribuir, né, para fazer o aumento, né, da média brasileira, né? E a última informação aqui que eu tenho é que vocês estão buscando chegar na média de 80 sacas, né, que é esse um objetivo aí de vocês, né? E para chegar nessas 80 sacas, né, eu entendo que a gente vai ter que produzir mais, né, no mesmo espaço, né, que eu acho que é uma dos objetivos aí do SESB também. E aí, olhando para a nutrição, né, eu não consigo pensar em produzir mais no mesmo espaço sem pensar em nutrição vegetal, né, sem pensar em adubação, né, sem pensar nessas associações, né. E aí eu queria ver com você quais são né, as práticas de adubação que são mais comuns, né, assim, você mencionou, né, que o fato de ter a nutrição, né, a fazer as análises de solo são importantes, né, mas tem alguma outra, né, recomendação, além da adubação tradicional e da foliar também, que você vê que é uma chave aí, ou é bastante consistente dos produtores que fazem mais? Tem sim. Né? E falando propriamente dito da nutrição, definitivamente é um dos pilares mais importantes para o aumento de produtividade. Como eu falei para você, uma planta que produz mais, ela vai precisar de mais nutrição. Então você tem que colocar a quantidade certa, né, no momento certo. Porque a planta ela não necessita de um nutriente na mesma intensidade durante o ciclo dela. Ela tem uma curva, que a gente chama de curva de absorção, entendeu? Então, conhecer a planta, ela é fundamental, né? Ela vai dar o sinal que ela precisa, né? Se você tem essas informações, obviamente facilita, porque você vai alimentando ela, né? Conforme ela vai precisando. E, obviamente, ela vai te responder da melhor maneira possível, certo? Quando nós lançamos o desafio nas primeiras edições, muitos produtores falavam assim: eu não vou participar porque, ou minto, eu vou participar e vou colocar o triplo de adubo, certo? A gente falava assim, não é o caminho. Você vai perceber, né? Porque ele fala assim, não é viável. A gente tem mostrado, né, que é muito viável. É muito viável. Só que tem um risco, obviamente, como você falou, né? O investimento que eu faço é maior, mas tem um risco, claro. É o que você falou, é uma indústria a céu aberto, certo? Mas que está claro para a gente quem busca alta produtividade e usa as práticas agrícolas recomendadas, o risco, mesmo tem um veranico, né, a oscilação de produtividade, enquanto o mercado cai 30, 40, 50%, ele cai muito menos, porque o sistema dele está equilibrado, certo? Então, a nossa recomendação é claro, tem que ter um equilíbrio, não é aumentando o volume e a quantidade de nutrientes você produzir mais, não. Chega um momento que a nutrição ela vai entregar o que você precisa, mas você tem que começar a colocar outras práticas lá dentro para poder equilibrar, certo? Então, essa foi uma grande desmistificação que nós fizemos, certo? Né? E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, né? Realmente o que nós queremos é produzir mais com menos, certo? Porque a gente tem que pensar do lado da sustentabilidade, não só ambiental, mas financeira do produtor. Certo? O pessoal fala, vocês querem que todo mundo produza 150 sacos, vai sobrar soja demais, o preço da soja vai cair. A gente sabe que isso é utópico, ninguém quer produzir 150 sacos. Claro que todo mundo quer, mas entenda, é impossível, é utópico que todo mundo produza 150 sacos. E é por isso que o target aí, o alvo de 80 sacos, é o que nós estamos almejando para uma média nacional. Porque, assim, nossa condição permite isso, certo? Então, é ambicioso, extremamente ambicioso, mas é factível. E as médias que a gente tem colhido, o aumento da produtividade média do Brasil que tem crescido, mostra que tem potencial para isso, certo? Principalmente tirando os anos que você tem alguma variação climática muito grande. Tá? Então, assim, da nutrição, não tenho dúvida que
o produtor voltou a olhar o solo, tanto a parte física e química do solo com mais cuidado, isso é muito importante, tá? Então, porque, na verdade, é muito mais do que química e física, é biológico também, porque está claro que é um balanço dessas três dimensões, certo? Então, assim, tem claramente mostrado que os campeões trabalham o solo, olham o solo de uma maneira diferente, trabalha a nutrição de uma maneira diferente, que a agricultura de precisão, ela está ali para ajudar ele a encontrar o balanço disso aí, certo? De quantidade, qualidade do produto que ele vai colocar lá dentro. E a adubação foliar, né, a fertilização foliar também entra nesse processo também, que talvez não seja uma prática ainda amplamente utilizada, acho que tem crescido, né, mas que mostra para o produtor que é mais um parâmetro para ele poder ver o que a planta está precisando, certo? E isso, obviamente, traz um aumento de produtividade, faz ele tentar extrair o máximo possível da área dele antes de expandir para áreas novas. Onde ele sabe que áreas novas, né, ele vai ter uma queda de produtividade, certo? Vai ter um custo por saco produzido maior, certo? Então, o que nós estamos falando? Explora o máximo possível o potencial que você tem antes de partir para uma área nova. Legal. E aí, aproveitando, né, explorar, né, essa sua fala, né, de explorar melhor a área produtiva, né, que você tem hoje, e aí já puxando o gancho, né, da inovação, a gente tem uma máxima, né, eu tenho na minha mente uma máxima de que a necessidade é a grande mãe da inovação, né, então a gente não inova, né, sem a coisa ter uma utilidade lá na frente, né, então a necessidade que nos movimenta para isso, né. E considerando também, né, todos os marcos, né, ambientais, né, todas essas questões, né, de expansão diária, né, que aqui no Brasil a gente sabe que existe possibilidade, mas que também às vezes não é o alvo, né, por exemplo, por essas questões mesmo de custo que você falou, né, às vezes entrar numa área nova não faz tão sentido assim, né? Porque vou ter um custo maior e uma produtividade, né? Talvez prejudicada naquele ano que eu for investir nessa área, porque é um investimento, né? Querendo ou não. Claro. E aí, dentro disso, né, desse cenário, a gente vê uma necessidade clara, né, de explorar mais realmente, né? E aí essa necessidade vai liderar, né, para uma inovação. E aí eu queria, né, explorar com você algumas inovações que você viu, né, desde o início da história aí, que você possa citar, né, que aconteceu no âmbito da nutrição vegetal ou alguma outra que você acha muito relevante, né, nesse cenário da soja, né, nesses últimos 12, dessas últimas 12 edições, né? Não, claro. Eu acho assim, a inovação ela passa por utilização de novos produtos, certo? A gente vê conceitos novos aparecendo cada vez com mais frequência. Vou dar um exemplo para você: os condicionadores de solo, tá? Uns ácidos úmicos e fúvicos, que são produtos que talvez no passado você não escutava tanto, mas hoje você começa a escutar. Outras fontes, né, de fertilizantes, fosfatos de rocha, uns pó de rocha, que eu acho que vocês também têm trabalhado bastante, divulgado dentro do trabalho de vocês. Então, essa busca, né, é como você bem falou, né, não, como Einstein fala, né, não dá para você achar que você vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, isso tem provocado e aberto a cabeça do produtor para buscar coisas novas, né? Então, por lado de produtos, a gente tem visto muita inovação, né? Novos produtos, novas tecnologias, que o produtor está aberto a testar para buscar uma maior produtividade, para fazer diferente do que ele está fazendo hoje. Acho que uma outra coisa são as tecnologias digitais. A agricultura de precisão tem crescido muito, certo? Antes o produtor não sabia o que fazer com aqueles mapinhas coloridos. A grande verdade é essa. Talvez não tivesse o equipamento, né? Mas hoje percebe-se que essas coisas estão conversando cada vez mais, certo? Ele começa a ser mais preciso. Isso não só tem melhorado a produtividade, mas a rentabilidade do negócio dele. Tá? Então, eu acho que essa é uma outra coisa também que a gente tem percebido bastante, né, dentro da parte de nutrição, essas inovações. Eu diria que são isso. Claro que você tem algumas situações de aplicações de nitrogênio, né, em soja, que é uma coisa relativamente nova, né, vamos falar dessa maneira, porém isso está sendo testado ainda, e é importante deixar claro que tudo é validado, né, por um grupo de pesquisa que o SESB tem. Então, nós temos uma rede de pesquisa com várias entidades de pesquisa pública e privada que testam algumas inovações que são trazidas do campo, que o produtor levanta na safra, tá?
E dessa maneira a gente tenta validar, porque não necessariamente porque um começou a aplicar nitrogênio em cobertura, por exemplo, isso estaria validado por todos, sabe? Ou pela comunidade científica, certo? Então, assim, é bom a gente tomar sempre esse cuidado, que é claro que a gente tem a responsabilidade de estar divulgando, mas a gente sempre deixa, né, um disclaimerzinho, uma anotação dizendo, claro, que isso foi o que o produtor utilizou, certo? E que vai ser testado para que não chegue amanhã todo mundo comece a aplicar nitrogênio de cobertura em soja. E isso vai criar um problema muito grande, né? Principalmente da parte de fixação biológica de nitrogênio, né? De utilização de risóbio, que é hoje uma tecnologia barata, né? E muito eficiente. Né? Então, assim, isso é importante. As inovações vêm e a gente tem testado elas para poder validar, para falar para o produtor, olha, isso aqui faz sentido. Tá? Podem utilizar que isso realmente é uma inovação que pode trazer um diferencial muito grande para o seu negócio. Ótimo. Esse caráter científico com certeza, né, é o fechamento, né? Acho que é a cerejinha do bolo dentro desse processo, né? Porque, como a gente comentou, né, do agro, né, ou de um sojicultor ter uma indústria a céu aberto, né? Você não consegue, às vezes, atribuir àquele fator a produtividade, né? A um único fator, né? Então, depois ter esses comitês científicos, né? De fazer esses testes para essas inovações que aparecem, né, no desafio, eu acho que é a cerejinha do bolo aí para esse programa, né, de vocês, eu acho que ter o sucesso que está tendo, né? Porque fazer 12 edições realmente não é algo simples, né? Não, definitivamente não. E aí eu acho que para a gente fechar, né, com talvez chave de ouro aqui, eu queria entender com você, né, uma recomendação, né, para os produtores, né, de soja, olhando agora, né, 2021, né, e a gente está num cenário bastante, né, incerto, né, para algumas não para algumas culturas, né, mas para a soja, né, para todos, né, na verdade, né, a gente está num cenário bastante de incerteza aqui nesse momento, né? E aí, o que você recomenda, né, para 2021, né, para que eles possam, né, manter a rentabilidade, né, e a produtividade, levando em consideração a sustentabilidade, né? Que recomendações que você dá aí para esse Não, pessoal? perfeito. Acho que a recomendação do comitê é busque sempre o ganho de produtividade. Tá? A produtividade é o melhor caminho em termos de sustentabilidade, seja financeira, seja ambiental, qualquer que seja. Tá? E a própria sustentabilidade do negócio dele a longo prazo. Existe uma tendência do produtor sempre olhar mais para o curto prazo, certo? Olhar para o retrovisor. Né? O que a gente tem visto claramente é que os campeões eles estão olhando mais para frente. Ela tem uma visão de longo prazo, certo? E isso é muito importante, né? Porque isso vai dar uma estruturação no negócio dele de uma maneira muito mais profissional. Não estou falando que eles não sejam profissionais, porque eles são grandes guerreiros, né? Grandes batalhadores, né? O que eles entregam hoje para a cadeia de soja, para o agronegócio, é uma coisa fantástica. Mas, de novo, a gente tem que olhar que sempre tem espaço para melhorias. E eu acho que ele tem que fazer essa reflexão. E a provocação do SESB ele é muito boa por causa disso. Certo? Então, ele tem que parar e dar uma olhada onde que ele tem os espaços para poder melhorar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A produtividade ela tem que ser seguida sempre. Certo? Buscar dentro dos avaliar os processos dele, entender onde ele tem pontos de melhoria. E os cases pode ser uma boa referência para ele, certo? Olhar os cases de alta produtividade, entender, né, aonde que ele pode ajustar para que ele seja mais eficiente. Eu acho que esse é o grande recomendação. Né? A segunda recomendação é que não tem receita de bolo, né? Como nós acabamos de falar. Né? Não adianta achar que só a farinha vai fazer o bolo ficar mais gostoso, certo? Então a nutrição ela é fundamental, variedades fundamental, né? Defensivos, né? Proteger a planta fundamental, né? Quer dizer, não tem uma bala de prata, não existe isso, certo? É uma combinação, como muito bem você falou, né? Tem que ser um equilíbrio de algumas práticas, algumas tecnologias, né? E pegar o que tem de cada um de melhor para poder juntar no seu negócio. Esse para mim é um grande ponto. Né? Investir em inovação, como você falou, estar aberto para novos produtos, certo? Novos conceitos é fundamental, certo? E isso ele tem que estar muito aberto, né? Muito aberto para poder receber informações novas, produtos novos, testar, né? Ele tem que voltar a fazer pesquisa na sua área, não pegar mais o que tem na região, pesquisa da região e trazer para a minha área.
Então, reserva um pedaço, né? Não necessariamente precisa participar do desafio, certo? Então, mas reserva um pedaço da sua área para testar uma variedade, para testar um produto de nutrição novo, uma tecnologia nova. Isso com certeza vai trazer bons frutos, tá? E pensar no longo prazo, certo? Eu acho que esse também é uma recomendação muito importante, né? Não só fazer a conta para aquele ano, para fechar as contas daquele ano, né? Mas pensar que uma rotação de cultura, né? Que cuidar do solo, isso vai trazer para ele um benefício muito grande, tá bom? Então, acho que Legal, basicamente seria isso. interessante. E essas recomendações são muito importantes, né? Não só para a soja, mas também para qualquer negócio, né? No final, né? Pensar em sustentabilidade, produtividade dos seus recursos, né? Ele vale muito para negócios, né? De uma maneira geral. Mas acho que bom esses pontos. E aí, se quem estiver ouvindo, né, que a nossa entrevista quiser saber mais, né, sobre tanto o SESB, o desafio, né? Como que eles podem, né, conhecer mais vocês, né? Onde que eles buscam mais Perfeito. informações? Nós temos nosso site, tá? Que é o sesbrasil.com. Tem o Fórum Nacional, que vai ser agora dia 14 de julho, ok? E aí nós vamos fazer uma parceria junto com o Canal Rural, onde nós vamos televisionar, né? Claro, infelizmente nesse momento ainda remoto, mas nós vamos apresentar os cases, e ali o produtor pode entender um pouquinho das inovações, das tecnologias que foram utilizadas para atingir altíssimas produtividades. E fora isso, nós temos os fóruns regionais e outros eventos, né, através dos nossos parceiros, né, dos nossos patrocinadores, que nós estamos sempre presentes, tentando divulgar de uma maneira sem custo nenhum, né, porque o nosso papel é transferir tecnologia, é divulgar para todos os produtores aí que estejam interessados em buscar um aumento de produtividade. Legal, Marcelo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os pontos aqui. E acho que, né, as informações que você trouxe, né, sobre nutrição são com certeza, né, muito valiosas, né? Acho que tudo que você cobriu aí e frisando, né, a questão de que não tem, né, essa bala de prata, né? A nutrição ela é importante, mas né, você tem que combinar e ter o equilíbrio aí entre as características. Acho que vai ser bem rico, né? A gente vai trabalhar, né, na edição, né, dessa entrevista, né? Colocar os melhores momentos. Tá bom, claro. E E aí a desculpa, gente eu vai. interrompi uma hora, apareceu uma mensagem aqui para mim, eu tive que desligar. Eu não estava conseguindo te ver aqui, desculpa. Fica tranquilo, esse negócio de trabalhar com computador, a gente tem esse cansaço, acaba tendo esse cansaço mental de ter essas interrupções, às vezes a internet cai, ainda a gente não teve esse problema aqui. Ainda bem. Mas dá aquela travadinha, né? Mas eu acho que foi tudo bem. Eu acho que a gente tem material bem interessante aí para poder orientar o pessoal, né? Porque nesse momento, né, que todo mundo está em casa, ter conhecimento, né, e poder parar para apreciar esse conhecimento vai ser muito importante. Porque às vezes na correria a gente não teria a oportunidade, né, de fazer essa entrevista, né? Teria que ter uma reunião, viajar, Bom, né? E a gente, né? Eu acho que a gente está num momento de se conectar muito mais, né? Apesar de socialmente, fisicamente estarmos distantes todos, né? Mas eu acho que essa conexão tá muito maior, né? E aí eu acredito que no dia 25, né, quando a gente vai apresentar essa entrevista, a gente vai pôr os melhores momentos e talvez a gente tenha, né, a gente coloque a versão inteira, né, da entrevista no nosso site também, que eu acho que pode ser interessante para o pessoal conferir, né, os detalhes aí que você deu. não, com certeza. Deixa eu lhe falar, tem uma apresentação institucional, né, Hum, que tem talvez, trazem fatos aí, o que eu falo para você, tá? Consegue ilustrar muito bem. Eu vou pedir para o Marcelo enviar para você. É isso, então, de novo, acho que durante a entrevista, se quiser mostrar a tabela dos 12 anos aí, das produtividades, o comparativo, ali tem informações dos poxa. índices de produtividade, do retorno sobre investimento da alta produtividade, tem os 10 princípios que nós identificamos nos últimos anos como sendo os mais frequentes. Então, de novo, eu acho que são materiais que podem ajudar a atiçar um pouco mais a curiosidade, que é isso que a gente quer. É que eu falei para você, a gente precisa provocar, tem que tirar o produtor do status que ele está hoje, da situação de repouso que ele está hoje. Né? Porque a gente escuta muito o produtor falar, Jéssica, porque eu prefiro produzir 45 sacos e ter pouca exposição do que 80 sacos que eu tenho que investir muito mais.
sabe? A gente tem que tirar ele desse pensamento retrógrado e falar assim, produtor, veja só, é possível e não necessariamente você precisa se expor mais. Faça Uhum. pequenos ajustes. Começa pelos mais fáceis aí, que não tem tanto impacto em custo, em despesa para você, certo? Sim. E essa que é a história, sabe? É uma história que eu faço já há mais de 12 anos, parte disso aí. É um legado que eu quero deixar, não só como pessoa, mas como profissional, Uhum. né? E olhando uma cultura da dimensão da soja que é no Brasil, que é uma cultura continental, certo? E um grupo de 14, 15 pessoas que se juntou há 12 anos atrás para começar a mobilizar uma cadeia, que é uma das cadeias de valor mais complexa, poxa, dá muito orgulho para a gente. E outro, sem muito recurso, sem muito Sim. recurso, sabe? Então, assim, é uma história que assim nós vamos deixar, né? E apoio de vocês aí, né? Da Global Fert e tudo mais para nos ajudar a divulgar é muito bem-vinda, tá? E conte conosco, tá? E eu acho que a gente tem muitas coisas em comum aí, o que a gente puder fazer também para ajudá-los nesse processo aí, vocês sejam Legal. muito bem-vindos para trazer qualquer coisa aí, tá bom? Não, eu acho que você trouxe coisas maravilhosas que nos ajudam muito, inclusive essa ideia, né, no final de colocar as tabelas, né? Eu acho que durante a entrevista vai ser muito bom, porque realmente vai atiçar as pessoas a quererem ver pausadamente, né? Vai É, acessar o link depois, criar esses ganchos é muito bom. Mas o que eu acho que a gente quer fazer nesse momento, né? Porque a gente está falando de todas as culturas, né? E aí, especificamente na entrevista no evento, a gente vai tratar de floresta, né, de cana, eu acho, e de soja, né, uhum. especificamente, mas a ideia é que talvez inspirar outros SESBs, né, não de soja, Claro, mas de outras culturas, né. A gente tem, né, a citricultura aqui no estado de São Paulo muito forte, cana também, né, floresta, a gente é uma referência também mundial, né. Eu acho que para todas essas quatro culturas, né, a gente é muito uma referência mundial, mas essa saída da zona de conforto, né, que você coloca, ela é realmente muito importante não só para a soja, que é a maior cultura que a gente tem hoje, mas também para as outras, né? Então, eu acho que eu espero que isso inspire as outras indústrias a criarem, né, se unirem para criar essa mesma coisa que vocês criaram, né? Porque a soja não é importante só pro agronegócio e tem o fim em si, né? Ela é importante para o Brasil, né? Ela que garante a nossa balança comercial e uma série de coisas, né? Então, eu acho que a chave, né? Assim, eu espero que inspire outras pessoas, né? Todo esse material que você distribuiu aqui, contribuiu, né? E dividiu com a gente. não, com certeza, Jéssica. E qualquer informação, qualquer coisa adicional, tá? Gostaria de tê-los, né, no dia 14/7 conosco, Com tá? certeza. E, de novo, nós queremos entender mais sobre a Global Fest, o que nós podemos, em conjunto, fazer mais, certo? Sim. Porque a parte de nutrição, como eu falei para você, né, hoje o custo de nutrição em soja é 40% né, do investimento do produtor, Uhum. 40%. Então, eles pensam muito no que ele vai fazer em termos de nutrição, Uhum. sabe? E é um pilar extremamente fundamental. Como eu falei para você, você não consegue. Você pode plantar devagar, você pode escolher a melhor variedade. Se você não tem a nutrição, você Sim. não chega. É um dos grandes fatores aí de alavancagem. Não é o único, né? Uhum. Ele não caminha sozinho, mas ele é muito importante, Sim. sabe? E nós precisamos evoluir muita coisa, porque tudo que nós temos hoje no Brasil foi coisas de pesquisa que foram feitas lá atrás, coisas que vêm dos Estados Unidos, coisas que vêm de outros lugares, que a gente foi dando ajustada aqui, sabe? Uhum. E até o SESB existir, ninguém falava de fertilização para altas produtividades. Hoje, bastante gente já começa a falar, sabe? Sim. Porque você tinha a recomendação, pronto, produção de 50 sacos. Quando você começou a falar 80, 90 sacos, que hoje não é um absurdo o cara ter essa produtividade, Uhum. você precisa abordar outros aspectos da nutrição, Sim. certo? Você precisa refinar um pouco mais. Essa é uma mensagem muito legal, porque isso abre um mercado muito interessante para a nutrição. Quer dizer, Uhum. eu, e, de novo, eu acho que tem espaço aí, bastante aí para vocês desenvolver os trabalhos, para estimular a indústria que segue vocês, né, nesse Uhum. sentido. Legal. Sobre isso, né? Eu acho que tem bastante conexão, né, com o SESB. Eu acho que eu conversei com uma das pessoas do time de vocês lá atrás, né? Na nossa
na história, eu acho que foi em 2015, né, que eu tive um contato com o SESB num evento de tecnologia e nutrição vegetal, né? E aí a gente via que tinha tem essa conexão muito forte, né? E aí a gente precisa pensar, né? A partir dessa é uma primeira ação que a gente está fazendo juntos, né? De lançar o guia, né? E contar com a contribuição de vocês de escrever, né? Parte, né? Das informações que a gente vai dividir, né? Com o público. E acho que a gente tem trocas para fazer, né? Eu acho que até para ajudar dentro do desafio, né? A gente tem toda a questão, a gente acompanha muito o mercado de fertilizantes, né? O nosso foco principal do Global Fert é ajudar quem compra fertilizante a comprar melhor e na hora certa, né? Então, Claro, ótimo. assim como, né, na nutrição a gente tem que ter a quantidade certa e no momento certo, né? A gente olha isso no lado financeiro, né? Então, você tem o momento certo de aplicar, né, de usar o produto, mas tem um momento melhor de mercado também, né, de aproveitar menores custos, né, vamos dizer assim. Então, o que a gente faz é isso, né, no Global Fert, eu acho que pode ter uma sinergia, né, da gente distribuir as nossas informações, né, não tudo, né, porque a gente tem esse relatório, né, ele é assinado, a gente tem os clientes maiores que assinam, mas eu acho que a gente pode ter um intercâmbio, sim, de informações, né, de passar para vocês, né, ou pro núcleo de seguidores que vocês têm, a gente pode dar highlights de mercado, né, eu acho que Pode seria ser. legal se a gente pudesse ter essa troca. Eu vou, né, a gente vai conversar, né, mais com o Marcelo, né, e aí eu acho que a gente pode ir propondo para ele, né, falar, tem esse dado aqui, né, você pode divulgar, né, para o pessoal, né, que é como a gente Claro. acompanha no mercado. Acho Então, que porque assim, é que eu falei para você, né? São 12%, vamos arredondar assim, da soja no Brasil, né? De sojicultores que são referência, tá? O que acontece? Ele faz em volta dele ali, acaba repercutindo, reverberando ali em volta dele. Então, essa ferramenta de transferência, seja de informação de tecnologia, ela é muito poderosa. Estou falando para você, Jéssica, use isso aí, sabe? Porque uma coisa, a Global Fert ir lá e falar, né? uhum, Outra coisa é o produtor, né, referência na região, falar assim: olha, eu estou olhando ali a Global Fert, poxa, tem uns negócios interessantes ali. E uhum, aí, esse poder, né? Não estou desmerecendo vocês, pelo amor de Deus. Eu só estou uhum, falando aqui uhum, que a credibilidade, essa maneira, né, ela de transmitir o boca a boca da informação, ela tem outra nuance. É isso que eu falo para você. sim. Sabe? Uma coisa o vendedor ir lá e falar assim, ó, usa esse produto. Outra coisa, o produtor falar assim, cara, eu usei esse produto e foi muito bom. No mínimo, o cara vai falar assim, poxa, eu vou experimentar, certo? Sabe? A E a gente gente tem usado isso muito para fazer a transferência de tecnologia. A gente tem visto isso, né? A gente na soja a gente não entrou, né? Como Global Fert, a gente ainda não é forte, né, em soja, né? Porque a gente começou a estruturar, né? Falando de web história, né? A gente Né? começou a estruturar um negócio de fertilizantes, né? Inteligência de mercado específica para fertilizantes. A gente tem também defensivos, a gente tem outras diesel, né? A gente tem em todas as frentes, né? Mas especificamente, né? O foco, né? É o Outlook nesse momento, né? A publicação, mas a gente surgiu em usina, né? Então a maior parte, né, dos nossos clientes, né, nesse momento, eles estão em usinas. E a gente teve muitas interações hoje com produtores de cana, né? Que é diferente da usina, né? Que é o pessoal que tem uma área um pouco menor, né? Que Isso. faz mais esses testes e que a gente vê os níveis de produtividade serem muito maiores do que os da usina, né? Então, e a gente tem dividido as informações com eles e é bem legal a troca, né? Eles contribuem muito assim. Mas não é isso que eu tô vendo no mercado, é mais para lá, é mais para cá, então eles têm nos ajudado muito, né, a melhorar até a forma que a gente comunica, né? Assim, porque isso, né, para deixar essa informação para eles usarem mesmo no dia a dia deles, né? Então, que é a parte de se planejar, né, e toda essa parte mercadológica que a gente acaba tendo de troca com eles. Então, é bem legal, e aí você falando assim da soja, é exatamente isso que a gente quer caminhar, né? Nesse momento que eu vejo como a gente disponibilizar essas informações e eles poderem usar, eu acho que seria bem interessante, né? Porque não sai um pouco da verdade só tecnologia, não que isso seja ruim, né? Mas eu acho que traz a questão de mercado mesmo, né? Eu acho que e se isso ajudar de alguma forma,
Legal. seria legal para o Brasil, né? Eu acho. Com certeza. Mas deixa eu entender, se eu sou produtor de soja, eu quero comprar um fosfato, Uhum. certo? Me cadastro juntamente com vocês, né? Ou qualquer outro nutriente, mas eu cadastro com vocês, eu recebo uma lista de fornecedores com preço, disponibilidade de produto e tudo. É mais ou menos isso que você está me falando. Então, o A principal gente produto acompanha o mercado nesse nível mesmo. Então, quem nos assina, né, a gente acompanha o mercado, né, e faz as projeções, né, de preço, né, de fertilizantes, né, para safras, né. Então, a gente olha para frente, né. Então, você quer comprar fosfato? Tá. Você vai entrar no mercado cotando. Então, a gente vai te disponibilizar. Você tem como referência, né, como que está o mercado hoje, se ele está vendedor ou não, né? Então, assim, se tem disponibilidade de produto e se esse produto está no melhor preço dentro de um histórico, né? Assim, entendi. então a gente dá essa posição. Né? Tá na hora de comprar, né? Na verdade, o que a gente dá é essa noção também, né? Então, a gente percebe que nos nossos clientes, né, que geralmente são usinas, né, produtores maiores, né, vamos dizer assim, a gente trabalha com cooperativas, né, no setor de soja. E aí eles, né, passam as nossas informações para alguns dos cooperados, né? Então, e aí a gente auxilia eles na hora de comprar. É meio que isso, a gente fala do momento de compra e se o patamar de preço também tá bom. Então, se ele entra no mercado cotando, a gente tem às vezes o preço mínimo e máximo, né, dos produtos. E aí, para ele entender se o que ele está recebendo, se ele pode desafiar mais o fornecedor ou não, né? Então, é com Entendi. essas informações que a gente trabalha. Mas você faz esse link também com o fornecedor ou não? Geralmente a gente não entra nessas Não, né? negociações. A gente Tá, fala, a gente pega quem tem o produto aqui e às vezes a gente sabe quem está com estoque mais barato, né? Que a gente consegue entendi. identificar quem trouxe no Ah, menor preço. E tá aí bom. a gente fala, ó, vai lá que lá tem oportunidade, né? A gente acaba falando, mas a gente não faz o intermédio, né? A gente só passa a lista de fornecedores, né, que podem ter oportunidades de preços mais baratos, né? Vamos dizer assim. Muito legal, muito bem. Eu vou acompanhar vocês mais de perto, vou divulgar internamente também para o comitê, tá bom? E aí, o que você Legal. precisar da gente aí, ficamos à disposição. Ótimo, muito obrigada, viu, Marcelo, por, né, pela conversa.